1 Timóteo capítulo 2, e a maneira que os irmãos vão abrindo, vamos se colocando em pé para lermos. Acompanhe essa leitura comigo, amém? Nesta manhã de ceia, manhã onde a igreja está reunida ao Senhor. Você que está sem a Bíblia, encosta perto de um irmão que tem, acompanhe essa leitura conosco, amém? Admoestando, pois, antes de tudo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça, por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Porque é um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Para o que fui constituído pregador apóstolo, diga a verdade em Cristo, não minto, e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santa, sem ira e sem contenda. Amém? Os irmãos podem se sentar. Irmãos, nesta manhã, eu estava orando a Deus e Deus me deu um texto de uma necessidade hoje que a igreja tem de orar pelas nações. E esse texto é um texto que falou ao meu coração, e eu tenho certeza que falará ao seu coração. O apóstolo Paulo falando a Timóteo, seu filho na fé, pastor novo, um jovem, ele começa então admoestando sobre as dificuldades que esse jovem enfrentar na sua igreja em Efésio. E diante dos desafios que ele tinha, ele admoestou de várias formas. Primeiramente, no capítulo 1, ele fala das falsas doutrinas que a igreja ia enfrentar, os falsos ensinos que ia bater na porta. E depois ele fala sobre a formação da liderança da igreja, os diáconos, os presbíteros, né? No capítulo 3. Depois ele fala dos preceitos diversos, o cuidado com as viúvas, né? Ele mostra também, no final, sobre os riscos diversos que a igreja ia enfrentar. E nesse contexto, irmãos, Timóteo, ele tinha uma responsabilidade muito grande, que não é diferente hoje que nós temos. Quem que não está sentindo o peso nos ombros da situação que está o nosso Brasil? Desde o primeiro turno da eleição, segundo turno, e os resultados desdobrando, e a igreja está em momentos de angústia, em momentos que nós vemos que precisa de uma solução, de uma direção, de colocar novamente nos trilhos o nosso Brasil. E aí que eu vejo, irmãos, nesse texto, desse contexto, uma realidade tão real para os nossos dias, tão vivido os momentos pelo qual estamos passando. E Paulo começa dizendo, admoesto, pois antes de tudo que se façam, aí ele dá alguns adjetivos pelo qual nós vamos estar estudando com os irmãos.
Antes de tudo, Timóteo, antes de falar sobre o perigo que está às portas dos falsos ensinos, a situação preparando a liderança da igreja, diáconos, presbíteros, o cuidado com as viúvas, em suma, as demandas, antes de tudo, vamos orar. E aí ele diz, façam súplicas, orações, intercessões, ação de graça por todos os homens. Irmãos, eu vejo aqui um papel importante da igreja, que é exercer a autoridade que Deus dá sobre a igreja. Quando nós vemos alguns adjetivos da oração, e ele começa dizendo da seguinte forma, olha, vocês façam súplicas, vocês façam intercessões, ações de graça. Ele estava dizendo de uma atmosfera de oração. Sabe daquela atmosfera quando nós estamos aqui no grupo de louvor? E que, de repente, o grupo de louvor nos leva a fazer o que, irmãos? Celebrar, né? Vitórias, e clamando a Deus pela vitória, e pelo Senhor marchamos sim, o exército de Deus rompendo vai, e daqui a pouco a vitória é no nome do Senhor Jesus. É as tonalidades da oração. O apóstolo Paulo estava dizendo assim, quando nós entramos com súplicas, nós estamos nos humilhando diante de Deus. Mas também quando nós intercedemos, nós colocamos no lugar de outrem e de outrem, colocamos na vida daquelas pessoas o peso da intercessão. E entramos também em ações de graça. Notem, irmãos, que é uma atmosfera maravilhosa quando nós entramos em oração na presença do Senhor, em momentos que nós estamos pedindo, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, reconhecendo que somos dependentes do Senhor. E a oração, ela demonstra quem somos em Cristo Jesus. Hoje nós falamos do sacerdócio cristão no livro de Hebreus. E como sacerdotes que somos hoje em Cristo, nós já chegamos diante do Senhor. E chegamos diante do Senhor com ousadia. Não é de qualquer forma. É com ousadia como filhos. Pai, estou aqui. E essa intimidade é aquela mesma intimidade que você tem como um amigo. Tem uma musiquinha lá no mundo que, quando eu canto, eu regozijo. Só a letra, viu, irmãos? Amigo, estou aqui. Estou aqui. Ah, mas aqui não... Sabe por quê? Porque você tem intimidade com o amigo. Você tem confiança a um amigo. Você pode expressar, abrir o seu coração, sentar no sofá, esticar a perna e ó. E alguns têm até mais liberdade de ir lá abrir a geladeira e se brincar, hein? Ah, amigo. E tenhamos firme a confissão. Porque quando nós chegarmos diante de Deus, nós estamos no trono da graça e temos essa liberdade de dizer, Pai, aqui estou. Eu reconheço os meus pecados, Senhor. Mas eu reconheço que o seu Filho fez, ó Pai. E isso que me dá esperança. Isso que é a alegria. Isso que é o regozijo. Isso que é o motivo de nós estarmos diante de Deus. Com súplicas. Com intercessões, com ações de graça. Aqui Paulo diz por todos os homens. Irmão, nós não vamos conseguir lembrar de todos os homens, não é verdade, irmãos? Mas nós vamos conseguir lembrar pelas pessoas que nós conhecemos, à nossa volta. E aí vai. E aí ele vai dando
uma grade sucessiva, e vamos para o versículo 2, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenham uma vida quieta, sossegada, em toda piedade e honestidade. Irmãos, é uma realidade que quando Paulo estava orando pelos reis, ele sabia que os reis tinham alguns comandos de leis que era prejudicial à cristandade. Paulo sabia disso. Mas Paulo, ele confiava na soberania de Deus. Paulo sabia que Deus estava no comando. Ele orava com ousadia para o rei, sim, mesmo que o rei perseguia Nero, pelo qual Paulo foi preso. Mas Paulo intercedia: Senhor, a nossa confiança está em Ti. Abençoa o rei. O rei está no comando, o governo está no comando. Senhor, que o Senhor cumpra os seus desígnios, a sua vontade em tudo isso, para que o seu nome seja glorificado. E que haja, o que Paulo está dizendo aqui, irmão? Que haja para todos uma vida quieta, sossegada, uma vida que haja paz, piedade, honestidade, justiça. É a vontade de Deus isso, irmão? É a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Que em todas as esferas da nossa sociedade seja atendida. A sociedade, irmão, é a continuidade da igreja. Por isso, irmãos, preste bem atenção. A resposta para o mundo é a igreja. O que nós desejamos na igreja? Que as famílias sejam bem-sucedidas, que haja saúde, que haja felicidade, que haja realizações, e que nós andamos em paz, tenhamos liberdade para pregar o Evangelho, tenhamos liberdade para testemunhar do Evangelho, tenhamos liberdade para viver o Evangelho. Era isso que Paulo estava pedindo a Deus. E que coisa maravilhosa, quando nós vemos isso. Mas quando nós vemos o contrário, a injustiça, a falta de paz, a corrupção, isso entristece o nosso coração, isso traz angústia, irmãos. E é aí que entra o papel da igreja, não se conformar com este mundo, mas transformar para a renovação do vosso entendimento, que seja o quê? O resultado da palavra em Deus. Cristo em vós, esperança da glória. Ah, se o mundo soubesse que nós temos resposta para eles. Mas nós temos resposta sim. Temos resposta para sim. Vamos para o versículo 3. Porque isso é bom, agradável diante de Deus nosso Salvador. Versículo 4. Que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Aqui que eu quero dizer para os irmãos, que o dever de cada cristão é pregar para todos, indistintamente, toda tribo, raça, povos, línguas, nações, pode alcançar o quê? O Evangelho. Era o propósito de Deus, que a igreja leve o quê? O Evangelho. Por isso, irmãos, nas nossas orações nós devemos estar colocando diante de Deus não somente a mudança de um mundo, mas a transformação de um mundo. E quando começa essa transformação? Na vida das pessoas que possam ser transformadas. E aí que eu quero que você ore com ousadia. Senhor, salva o nosso presidente da República. Senhor, salva o ministro, salva o governador, salva o prefeito, salva o vereador. Salva, Senhor, que eles possam ter o conhecimento da Tua verdade. O salmista diz: feliz da nação cujo Deus é o Senhor.
Será que você tem orado para a salvação de todos? Ou só de alguns? E quando eu digo para todos, é nos planos de Deus, irmãos. Todos que chegarem a Jesus. E Deus usa você, eu, todos nós, a igreja para isso. Somos testemunhas vivas que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. E aí, quando Paulo instrui a Timóteo, ele instrui em toda a verdade, e ele é muito criterioso. Quando, a partir do versículo 5, diz assim: porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Só há um mediador, só há um perfeito. Nele você não vai se frustrar. Nele há justiça. Nele há imparcialidade. Nele há retidão. E nele você pode confiar. Mas quem é esse Jesus na sua vida? Esse Jesus na sua vida está com a sua graça em tempo oportuno para ser ministrado na vida daqueles que você direcionar, evangelizar, levar o evangelho para o conhecimento desse Deus maravilhoso que enviou seu Filho Jesus para a salvação de todo aquele que nele crê. Versículo 6, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos para servir de testemunho ao seu tempo. E Paulo falando de um testemunho autêntico que aconteceu na vida dele. Para o que fui constituído pregador ou apóstolo, digo a verdade em Cristo, não minto, e doutor dos gentios da fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem contenda. Esse desfecho de Paulo, ele demonstrando através do seu testemunho, eu vejo aqui a ousadia de Paulo. E Paulo, irmãos, em muitos relatos nas epístolas paulinas, ele se coloca, primeiramente, que coragem esse homem tinha, quando ele diz: eu sou um dos principais dos pecadores. Ele reconhecia isso. Mas ele reconhecia também o seu apostolado, dizendo assim: Deus me levantou para pregar o evangelho, e ai de mim se não pregar o evangelho. E aí Paulo dizia em relação ao evangelho: digo a verdade em Cristo e não minto, pois sendo doutor dos gentios e fé e na verdade desse evangelho, Paulo se colocava como a testemunha fiel do Senhor. Paulo, em outros momentos, diz: trago em mim as marcas de Cristo. E porque Paulo tem essa ousadia dessa referência de trazer esse contexto na vida do teu filho, na fé, Timóteo. Porque Timóteo seguiu esse exemplo de vida, irmãos. Irmãos, estamos vivendo numa época, no mundo, que fala duas vertentes e não é de forma nenhuma errada. Que devemos viver as doutrinas bíblicas, concordo. Um evangelho autêntico como ele é. Porque a Bíblia defende a si próprio, e isso nós devemos ser coerentes como a testemunha do evangelho na vida das pessoas. Pregar o evangelho como ele é. Agora tem um outro lado, o lado da prática. Transformar, e a transformação desse evangelho é o seu testemunho de praticar no dia a dia essa prática, amados irmãos. Não falar só de amor, mas vivenciar esse amor.
trazer o conhecimento da prática desse amor. E isso envolve não somente oração, não, ações de graça, mas pedir a Deus graça para viver o Evangelho como Ele é. Pastor, o senhor está falando de uma santidade que nós não vemos na vida das pessoas. Pela fé no Filho de Deus, Deus te agracia para viver um testemunho autêntico dentro e fora da sua casa, dentro e fora do seu trabalho. Em qualquer contexto você pode glorificar a Deus através das suas ações, através das suas reações, através da sua vida em Cristo Jesus. Essa nova vida, irmãos, nos leva a viver esses desafios. Pastor, mas isso não quer dizer que nós não erramos? Claro que não. Erramos. Quantas vezes nós queremos fazer o certo, nós erramos para mostrar a nossa fragilidade, para quebrar o nosso eu, o nosso orgulho. Mas é aí que você se humilha diante de Deus e diz: Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode todas as coisas. Eu creio em Ti, Senhor, que me fortalece. Eu vejo, Senhor, os Teus propósitos. Eu quero fazer parte, Senhor. Eu desejo um coração transformado a cada dia, Pai. Das minhas forças eu não consigo, mas eu quero, Senhor, me apegar na Sua graça, se envolver no Teu querer e desbruçar, Senhor, nos Teus ensinos da Tua palavra. Irmãos, tem algo que alegra muito o meu coração. O Espírito Santo, Ele interage às nossas fraquezas. Não sabemos orar. Tem momentos que você está orando, pedindo a Deus, e você se pega orando de uma forma egoísta. Porque eu quero nesta manhã te encorajar. Em cada oração, peça para Deus: Senhor, ilumina qual é a sua vontade. O nosso coração é enganoso, irmãos. Mas quando o Espírito Santo, que geme com gemido inexprimível, Ele está em nós, Ele nos busca dirigirmos em toda a verdade. Ele abre nosso entendimento, Ele nos faz entender os propósitos de Deus. Ele fala através da sua palavra e nos traz a interpretação dela. E quando nós nos apegamos à transformação dessa palavra, cada vez mais nós vemos a necessidade, irmãos, de esvaziarmos de nós mesmos. Paulo está dizendo aqui sobre a oração, intercessão, súplica, ações de graça. Ele está falando de algo que o Espírito Santo nos faz a ter dimensões maiores. Eu estava lendo estou iniciando Lamentações. Ai, meu Deus do céu. E para separar lamentação de murmuração, quero fazer um desafio aqui para a igreja. Leia a Lamentação. Tem uma forma que você vê lá, Lamentações, de uma forma coerente, levando a Deus o pecado do povo. Jeremias, levando o conhecimento de Deus, porque estamos nessa situação, porque estamos sofrendo, porque tanta agonia. Você pode lamentar da forma certa, dizendo: Senhor, eu estou nessa situação, porque o Senhor tem um propósito maior, Senhor, mas o Senhor vai ensinar eu a sair dessa situação. O Senhor é um Deus de esperança, e ouse ter esperança em tempo de crise,
porque Deus chamou você para isso. Deus não chamou para você olhar para baixo e dizer: ó céus, ó terra, ó vida. Misericórdia, né, irmãos? Tem cristãozinho que eu vou dizer sincero. Cristãozinho, que parece cristãozinho. É brincadeirinha, irmão, mas o cristão é filho de Deus. Ele ousa ter esperança nas impossibilidades da vida. Porque Deus nos leva, como levou Israel, como eu estava falando de Lamentações, em situações conflitantes entre nós e Deus. Mas essas lamentações não sejam murmurações, mas seja: Senhor, eu não estou entendendo, mas a vida que eu estou vivendo, o Senhor está no controle de todas as coisas, e o Senhor tem um propósito, e essa situação, o Senhor me dá graça para glorificar o teu nome. Orações, súplicas. Vamos suplicar. Vamos pedir ajuda a Deus. Chega diante de Deus, sim. Uma vez, irmão, só para descontrair, nós estávamos num encontro em Cianorte. Chamaram uns irmãos índios. Eu acho que não instruíram ele, né? Instruíram nada, eles tinham que ser da forma que ele é. O correto era isso. O pastor chamou o irmãozinho, e era naquele tempo de penteca, sabe? O povo rolava no chão, aquela coisa toda. E o pastor chamou o índiozinho e disse assim: índio, dá aqui uma saudação. Oh, glória! O índio vai falar. O índio chegou lá e ficou assim, ó. Ele falou: não vai falar? Vou falar o quê? Eu estou triste. Estou triste, eu estou aqui, estou triste. Olha o que o índio falou. Estou triste. Mas eu acho que Deus vai me alegrar, porque eu estou vendo vocês contentes. Já mudou. Lembro como se fosse hoje. Eu falei: meu Deus, Ele é muito realista. Não é pecado você chegar na presença de Deus e dizer: Senhor, eu só estou o pó hoje, Senhor. E aí tem uns irmãos que ainda dizem: eu sou o pó da rabiola. Eu não sei aonde que eles inventam isso, sabe? Pó da rabiola. Mas eu estou o pó, Senhor. Senhor, o Senhor sabe que hoje não foi fácil o meu trabalho. Mais uma vez o patrão discutiu comigo: Senhor, o Senhor me conhece, que eu estou fazendo o que eu posso, mas eu não estou sendo compreendido. Isso pode ser uma lamentação. Mas é nesse momento, irmãos, que o Espírito Santo vai levando você a aquecer seu coração, e vai brotando nos seus olhos a esperança, que o Senhor realmente trabalha para aquele que nele confia, e você deposita diante do altar do Senhor, e daqui a pouco você vai aquecendo, suas lágrimas vão caindo, e você vai vendo a misericórdia, a graça. Esse é o trono da graça. Amém. Mas eu quero concluir dizendo assim: muitos não têm esse privilégio. Tem muitos que ficam na murmuração e a angústia toma conta, a situação toma conta. Mas nós somos filhos de Deus. Nós podemos sim levar essas pessoas a esta viva esperança, a uma experiência pessoal com Deus. Nós podemos dizer sim, irmãos, às vezes nem na evangelização, às vezes através do teu testemunho a pessoa está murmurando, para testar você. E aonde você tem que ir no ombro dessa pessoa e apresentar Jesus, e apresentar que tem jeito sim, e às vezes até contar o seu testemunho, sem falar de Jesus, já falar do seu testemunho. Ó, eu passei por essa situação, e hoje eu recebi a cura, eu recebi o livramento, eu recebi da bondosa mão de Deus, da graça de Deus. O resultado foi fantástico. Você gostaria de ter essa experiência?
Leva essas pessoas assim, convida para vir para a igreja. Insista, irmãos. Às vezes Deus coloca você perto de uma pessoa tão oposta daquilo que você crê. Esses dias eu tive uma experiência maravilhosa. Um pai de santo. Estamos a caminho da conquista, não é fácil não. Mas você chega já falando de Jesus? Não. Você chega falando da bondade de Deus na sua vida. Somos testemunha viva. É claro que depois vem o Evangelho. O testemunho nos leva ao Evangelho. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Só concluindo aqui, quando Paulo diz a Timóteo que o desejo de Deus, a felicidade de Deus é para todos sejam salvos. Aqui existe um fator, irmão, nem todos foram salvos. Desde Judas e tantos outros na Bíblia, também não é diferente. Mas que você deve pregar para todos. E todos quanto ter o conhecimento de Deus. Pode ser salvo pela graça, porque Deus não faz distinção de pessoas. Pode ser a pessoa que você acha que é mais difícil ou menos difícil. Prega o Evangelho. Viva o testemunho de Cristo. Vive para a glória de Cristo. E os resultados virão. A igreja é a agência viva da solução do mundo. Da solução do nosso país. Da solução daqueles que estão lá fora. Daqueles que precisam de uma vida melhor. E essa vida melhor, em plenitude, está no Evangelho. É claro que nós temos que orar pelas nossas autoridades. Mas eu quero concluir dizendo, nós temos que orar pela salvação de cada um deles. Pela salvação daqueles que Deus colocou do teu lado, o vizinho, o amigo. Ou simples numa viagem, ou simples numa caminhada. Já começa a orar por ele. Coloca as vidas. Quando Paulo diz que nós temos que orar por todos, eu não vejo Paulo ensinando a Timóteo de que nós teríamos um alcance de orar por todas as pessoas, que isso seria humanamente impossível. Mas as pessoas que chegou ao nosso conhecimento e que estão à nossa volta, ora por todos. Ore para aquele que foi insistente, aquele mal educado, ore por ele. Ore por aquele que te xingou no trânsito, ore por aquele que às vezes não entendeu. Ore por todos. Aqueles que pensam diferente de você. Ui, pastor, agora deu até um espinho na minha coluna. Orai pelos seus inimigos. Não é só orar pelo aquele que pensa diferente de você. Ore, lembra deles em oração. Mas lembra também daqueles que são autoridades sobre a sua vida, desde de uma forma eclesiástica, né? Os pastores, presbíteros, líderes, toda a liderança, junta diaconal. Ore, mas ore também, já começando na nossa cidade. Legislativo, executivo, judiciário. Ore pelas demandas, assistência social, pela saúde, pela segurança da nossa cidade, por tudo. Ore por todos os assuntos que vêm em sua mente. Ore, ore, ore. Um dia, irmãos, nós estávamos orando, vários pastores. Depois que terminou a oração, o pastor falou que eu gostaria de fazer uma observação. Só foi risada, sabe? Falou assim, você sabe por que você mora em Indaiatuba e cada dia mais a cidade está linda, maravilhosa, bem organizada, bem administrada? Isso é resultado da nossa oração, irmão, lá atrás, tá? Abre
abre os olhos de vocês, continue orando. Só foi risada. Mas ele falou uma verdade. Ele falou uma verdade. Você quer um estado de São Paulo? Você quer um Brasil melhor? Ore. Continue insistindo. Vai passar esse momento agora de desfecho. Vai vir outros momentos. Continue orando. Quando que vai parar, Eliseu? Individualmente falando no nosso velório. Mas até lá, ore, ore, busque a presença de Deus. E Deus pode mudar todas as coisas. Primeiro em nós. Deus pode trazer um avivamento, irmãos. Você pensa que orar é fácil? Não, tem hora que nós temos que lutar contra nós mesmos. Mas com um avivamento se torna um hábito. Uma necessidade que você tem que tomar o café, almoçar, jantar. Alguns fazem até 5 refeições. Assim é a oração. Cria-se um hábito. O avivamento vem de Deus. Vem do desejo. Mas primeiramente vem de uma sinceridade. Senhor, eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Me dê vontade, Senhor. Eu preciso debruçar na Bíblia. Eu preciso orar. O avivamento vem de uma sinceridade do nosso coração. Daqui a pouco você está debruçando, daqui a pouco você está orando, daqui a pouco Deus está levando você a uma atmosfera maior de súplica, de ação de graça, de intercessão. É o que Deus quer para nós. E daqui a pouco a igreja vai se envolvendo, irmãos, em confissão de pecado. Daqui a pouco a igreja vai se envolvendo em quebrantamento, uma atmosfera maior. Daqui a pouco, irmãos, vidas estão chegando para ouvir a palavra de Deus e são impactadas. Não é que o pregador é melhor, não. É porque que Deus honra os seus filhos, a unção de Deus, a graça de Deus, a manifestação de Deus, a ponto das pessoas se renderem a Cristo. Por quê? Porque Ele está à frente desta obra. O curar vem dEle, o libertar vem dEle, o agir vem dEle. Portanto, o que nós devemos apenas fazer é nos colocar e dizer: Senhor, usa-me. Usa-me. Como nós estamos precisando ser luz nesse mundo. Como nós estamos, irmãos, precisando de ser aquele farol à noite, iluminando as vidas das pessoas. Como nós precisamos de ser pontes nos relacionamentos com as pessoas. Como nós estamos precisando ser aquela flecha que acerta o alvo. Como nós estamos precisando de Deus. Coloque em pé, eu convido o grupo de louvor para estar aqui à frente. Eu gostaria de fazer uma oração com você, logo após os irmãos ficam na liberdade de trazer sua oferta. Ofertar também. Além dos louvores, ofertar com a sua vida, ofertar com tudo aquilo que Deus te cercou, que Deus te deu, que Deus lhe concedeu, de saúde, de trabalho. É uma forma também de nós adorarmos ao nosso Deus. Eu gostaria que você orasse comigo: Senhor, nós ouvimos a Tua palavra, Pai. E antes de tudo, Senhor, antes até mesmo na parte administrativa da nossa igreja, antes, Senhor, de estarmos, meu Pai, preocupados com assembleias gerais, preocupados, Senhor, com o andamento, com a programação, Senhor, preocupados, Senhor, às vezes, Senhor, com a liderança, com os departamentos, com os ministérios. Antes de tudo, Senhor, nos ensina a cada dia o valor da oração, a necessidade de orar, a necessidade de estar contigo, Senhor, abrindo o nosso coração para sermos transformados com súplicas, com ações de graça, com intercessão.
Ensina-nos a orar por todos os homens, Senhor, que estão à nossa volta. O Teu conhecimento é que nós chegamos a eles, Pai, indistintamente, levando o Evangelho que transforma, que liberta, que cura. Como o Senhor fez um dia na nossa vida, nós queremos ver vidas sendo transformadas, Pai. Não somente isso, mas nos dê graça, Pai, para cuidar delas, Pai. Assim como um bebê que vai crescendo e desenvolvendo, nos dê, Senhor, esta graça. Te louvamos esse dia, de participar da ceia, de estar em comunhão entre os nossos irmãos, nesse domingo. Nós queremos te louvar por tudo, te engrandecer, Pai. Que o Teu nome seja glorificado, Pai, em nome de Jesus. Amém.